Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao 29. Hebreus capítulo 12. Oh, glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao 29. Quero fazer uma leitura responsiva com você, a segunda parte dessa série de mensagens referente à reverência a Deus. Se você faltou o último culto, relaxa que eu vou situar você. Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao 29. Todos acharam? Tem uma folha aí, amém, misericórdia. Eu vou ler os versículos pares e você, com a sua bela voz, peço que leia os versículos ímpares. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor juntos, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mais uma vez, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela mais uma vez meditar. Fala aos nossos corações, Pai. Que não venhamos a profanar o Teu culto, mas venhamos a ter uma reverência a Ti, conforme diz as Escrituras. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos à Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. No último domingo, nós fizemos a exposição entre os versos 14 e 17. E esse é um texto muito rico. Eu poderia passar semanas, em cima do mesmo texto, mas particularmente eu acho que se torna cansativo isso para a igreja. Mas é um assunto que estamos tratando à luz das Escrituras, o contexto do abandono à reverência a Deus. O abandono da reverência a Deus no culto. O abandono da reverência a Deus na nossa vida com Deus, porque a nossa vida com Deus, ela continua quando eu saio por aquela porta ou por aquele portão. A minha vida com Deus continua. A minha vida com Deus não se trata apenas da liturgia que nós temos, sim, a ordem no culto, diz a palavra de Deus, temos hora, início, toda uma liturgia, mas a minha vida com Deus continua. E eu preciso entender que a minha reverência com Deus vai além do que essas quatro paredes. A falta de bom senso, a falta de noção, questões que hoje contagiam a nossa sociedade. Eu trouxe um exemplo, um rapaz empenando a sua moto é algo perigoso.
Normalmente, uma moto sendo empenada é um ambiente controlado, com equipamento de segurança. E hoje nós vemos o pessoal com chinelinho de dedo, né, shortinho de pijama, empenando as suas motos. Você já viu isso em algum lugar? Né? Aquele ronco. Né? Uma vez, acho que foi no Nepal, num país aí, o policial colocou a cabeça do jovem na saída do cano de descarga e ficou assim. Eu acho que um dia você tem vontade de fazer isso, né? Peço perdão a Deus, o Senhor me perdoa. A vingança pertence ao Senhor, mas é algo complicado. Mas não feliz em empenar a sua moto, tão sem noção que esse jovem fora, ele não olhou para a frente e ele atropelou um senhor de idade e ele tirou a vida de um senhor de idade. Então hoje nós vivemos uma geração que não tem noção das consequências daquilo que faz, da falta de bom senso. Isso é algo muito perigoso, mas esse é o retrato da nossa sociedade. Nós estamos aqui, nós não somos desse mundo, mas nós estamos aqui, amém? Porque o nosso lugar é Nova Jerusalém, celestial, né? Preparado para todos nós. Mas infelizmente, para a preocupação deste que vos fala, do seu pastor, essa falta de noção e bom senso está vindo para a igreja. E se faz necessário acender o sinal de alerta. A Bíblia já falava, o meu povo é destruído porque lhe falta. A igreja está perdendo o conhecimento de Deus. A igreja está perdendo a noção e o bom senso do que é servir a Deus, de quem é Deus. Pois o culto, quando ele é sem noção, quando o culto ele é sem bom senso, quando o culto é sem entendimento, vidas são destruídas. E é por isso que nós vemos um grande movimento chamado de desigrejados. Pessoas que alegam que tiveram seu coração ferido. Mas eu tenho certeza que quando você conhecer a palavra de Deus, e de fato, ela for o que rege a sua vida, e não o homem que está em cima do altar de uma igreja, o homem pode cair, mas Deus continuará sendo Deus na sua vida. Você só vai pegar seus pés e vai procurar uma outra igreja onde a Bíblia continue sendo pregada na sua totalidade. Então, se todos nós conhecemos a palavra de Deus, por isso eu faço campanha de leitura. Qual é o dia de comemorar? Domingo que vem é a comemoração já de completarmos. Nós chegamos no mês de... A gente comemora no mês de julho, né? Agosto. Se você está atrasado na sua leitura, coloque ela em dia. Nós temos um plano de leitura que nós seguimos aqui na igreja, todos nós juntos. É um investimento que eu faço porque conhecereis a verdade. E eu, como pastor, eu quero que você seja uma igreja livre, sábia, inteligente. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você tem intimidade com Deus e mais os seus ouvidos estão afinados à voz do Senhor. Porque Deus nunca vai contradizer essa palavra, esse evangelho. A palavra dele ele não muda, nada. Ele é imutável. E assim é a sua palavra através do tempo. Por mais esforço que a igreja moderna esteja fazendo de criar um xadrez 4D e envergar essa palavra para se acomodar aos seus desejos e vontades. A Bíblia é sobre mortificar a minha carne, não deixar ela feliz. Fala ao seu irmão, a Bíblia é radical. Às vezes é dura, fala para ele, mas é a palavra de Deus. Eu não vou ficar aqui durante 1h30 de culto massageando o seu ego. Eu preciso te levar para o céu. Essa é a missão do pastor, te dar ferramentas para a sua vida espiritual estar alinhada a esse evangelho e você morar na glória. Quem quer morar na glória, diga amém. Quando eu tenho noção e bom senso do que é o culto a Deus, quando eu não tenho, na verdade, eu acabo oferecendo um culto estranho. E temos testemunho de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que resolveram fazer o culto à própria maneira. E é aí que mora o perigo. Porque tem muitas pessoas que falam assim, Deus olha e o que vale é a... Essas são as duas frases de todos sem noção que oferecem culto estranho ao Senhor. Toda pessoa sem noção de quem é Deus usa essa frase como uma forma de justificar o seu entretenimento, diversão ou coisas estranhas que praticam no culto a Deus. E eu falei na última vez, né, vamos só ficar registrado, profanar também é todas as vezes que você tratar de qualquer jeito aquilo que é santo, você está profanando a Deus. E isso é algo muito sério. É por isso que vivemos tempos hoje de pessoas que ficam durante 1h30 de culto se divertindo, ei, legal, som alto, luz apagada, pancadão rolando, mas quando voltam para casa, continuam praticando os mesmos pecados. Porque som alto, música alta, não muda a vida de ninguém. Quem muda é a palavra de Deus.
É o Espírito Santo de Deus. Então a falta de noção do culto na igreja moderna, a falta de conhecimento e intimidade com Deus, faz com que pessoas guiem suas vidas por meio de gurus espirituais, ao invés de terem suas vidas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o homem do altar está tendo mais autoridade sobre a vida das pessoas do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus, que Deus não faz terceirização de serviço não. Deus fala diretamente com... Eu sou cansativo com isso, mas às vezes as pessoas pensam que Deus só fala com o pastor. Não, fala para o seu irmão, Deus fala com você. E quando alguém chega para mim e fala que a Bíblia não é atual, não, fala sério. Quando você lê 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, você vê o retrato escrito do que está acontecendo hoje com a nossa igreja. Leia para mim, por gentileza. Diante de Deus, pela sua manifestação, segura um pouco. Você tem visto por um acaso, homens, que eu pensava que eram homens de Deus, dizendo que a Bíblia precisa ser revisada? Para você ter noção, quando eu leio esse texto de 2 Timóteo, eu vejo, rapaz, Paulo já estava dizendo para a igreja, para Timóteo, que chegaria um tempo que ninguém conseguiria suportar isso, que ninguém aguentaria mais a palavra de Deus. Mas fala para o seu irmão, você tem que aguentar. Sem essa palavra você não vai para o céu. Fala para ele, sem essa palavra você não vai para o céu. Você tem que aguentar, ser forte e corajoso, né? Diz a palavra de Deus. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias. Então as pessoas hoje começam a ir atrás do influencer que fala aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele gosta. Como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles... Opa, você escutou uma fábula recentemente? Já falei isso 40 vezes, mas eu vou falar de novo só por diversão mesmo. De que tudo que você tocar, Deus não é irresponsável para não te dar? Quem escutou isso? Isso é uma fábula, uma historinha. Fala para o seu irmão, uma historinha. De alguém que te chama de lindo, minha linda. Coceirinha no ouvido. É isso que esses homens sentem. Então, se alguém se atreve a falar que a Bíblia não é atual, mas as pessoas se enganam. As pessoas escutam dos altares da igreja que se você vender seu carro, você vai ganhar. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Aí não acontece, a pessoa vai para o mundo e fala, fui enganado, fui ferido. Mas se lesse a palavra de Deus, se fosse realmente convertido e ouvisse a voz do Senhor Jesus, nunca faria uma coisa como essa, nunca seria ferido. Então muitos estão achando que estão feridos com a igreja, na verdade profanaram o culto do Senhor. Porque quando eu não sei a quem eu estou adorando, eu estou profanando, eu estou tratando de qualquer jeito. E esse é o retrato da igreja hoje. Mas eu creio que Deus nos dará tudo aquilo que nós precisamos. E se possível, Ele vai superabundar. Porque Ele é bom, Ele é gracioso. Só que o culto a Deus me lembra que essa palavra é para me mortificar, não para eu ficar felizinho. Mas a alegria do Senhor é a nossa força? Com certeza. Mas muitas das vezes, você às vezes vai sair de um culto um pouco cabisbaixo. E fala para o seu irmão, está tudo bem. Às vezes a palavra nos confronta, glória a Deus. Porque se essa palavra te confronta, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você nesse momento. Porque a carne para... Então, continuando a exposição do texto, vamos ao verso 18. É bem complicado, eu vou tentar ser o mais tranquilo possível, meu alvo é mostrar habilidade teológica, porque é um tema um pouquinho assustador, mas você tem que entender isso. Ele está fazendo referência a tudo que acontecia no Monte Sinai, quando Moisés ia falar com Deus. É isso que ele está tratando agora. Então veja que ele fala, ora, vocês não chegaram... Vamos lá, volta para o texto base, por favor, versículo 18. Segura aí. Nós estamos em
Hebreus capítulo 12. Vamos lá, quem esqueceu aí? Hebreus 12. Eu estou vendo que tem gente que não está lendo com a gente. Hebreus 12, do 14 a 29. Achou aí? Esperou? Agora vamos para o verso 19. Perfeito. Legal. Segura aí. O que estava acontecendo? Era uma coisa tão assustadora, era algo tão tremendo a manifestação de Deus, que o povo entrou em pânico. O povo de Deus chegou a um ponto e falou: olha, Moisés, trata você, porque não está dando. Deus tinha que capacitar. Era tão assustador que os dias que seguiam, Moisés tinha que cobrir o rosto dele, porque a glória de Deus continuava refletindo no rosto de Moisés nos dias que seguiam. Então você entende que Deus Todo-Poderoso não é uma pessoa para eu ficar cantando musiquinha, eu vou fazer carinho na barbinha do papai? Você entende a falta de noção do mundo gospel hoje em fazer uma música como essa e não entender que Deus é algo tão poderoso que as pessoas tinham medo de ouvir a palavra dele naquele momento? Você tem percepção disso? Pergunta para o seu irmão, você tem noção disso? Quando chega no versículo 20 ele fala: pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Isso serve para trazer temor ao nosso coração. Temível é o nosso Deus. Poderoso ele não é qualquer um. Isso ao mesmo tempo fortalece a nossa fé para lutarmos contra o pecado. Porque quando a nossa mente está fixa de quem é o Deus a quem nós servimos, quando a nossa mente está disciplinada, o Espírito Santo constantemente traz essa palavra ao nosso coração e nos lembra quem é o nosso Deus. E que se eu quero ser salvo por Ele, quero morar na glória com Ele, eu preciso ter temor a esse Deus. Quem crê nisso, diga amém. E olha o verso 21. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. A palavra de Deus fala: o temor do Senhor é o princípio. É quando nós começamos a entender a dimensão de quem é Deus, que o nosso culto começa a ganhar racionalidade. E nós entendemos que o poder de Deus não está na habilidade que o altar tem em emocionar você, mas é dessa palavra transformar a sua vida. É isso que muda. Porque eu posso te chamar de lindo durante o culto inteiro, mas às vezes aquele marido difícil, cheio do diabo que está na sua casa lá, ele vai chamar de você de horrível. E sabe o que vai manter de você de pé? A rocha, que é Cristo. É isso. Não é a minha habilidade de ser fofo com você, mas é a palavra de Deus que te sustenta quando o seu chefe assedia você moralmente, quando uma pessoa na rua te agride verbalmente. O que faz você manter a linha, ser um exemplo, ter uma palavra branda, é trazer à memória o que te dá esperança, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga amém. Então, eles fazem uma referência aqui ao Monte Sinai, para que só podia estar diante da presença de Deus quem fosse capacitado a estar na presença dele, porque era algo muito poderoso, era algo muito extraordinário. E ainda, temos que passar por esse constrangimento de pessoas que usam diminutivo, achando que Deus é um amiguinho, é um coleguinha. Não, Ele está sentado no trono. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Tudo veio a existir. Basta uma palavra dEle. Esse é o nosso Deus. E eu citei um caso simples de aberrações que acontecem dentro da casa do Senhor, mas eu canso de falar, quando nós começamos essa série de mensagens, você tem que criticar o culto da sua igreja. Você tem que pensar no culto. Você tem que pensar no que acontece. Você tem que pensar naquilo que o seu pastor fala. Porque a sua fé pode ser comprometida se por um acaso aquele que vos fala em algum momento se desviar dessa palavra. É complicado isso, porque nós somos de uma geração que gosta de ter serviço. Temos um celular, vemos ali, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Só que quando se trata da sua salvação, você é o servo. Você é quem luta, porque a fé que tens. Não sou eu que vou te salvar. Fala para o seu irmão, não sou eu que vou te salvar. Aos maridos que pensam muitas das vezes que quando o dia do arrebatamento chegar, vão segurar na saia de suas esposas, não vão. Você, agora em vida, pregue a palavra, para que Deus tire o coração de pedra e coloque o coração de carne, porque Ele faz o impossível, amém? Às vezes aquela pessoa improvável Ele pode salvar, mas
nós estamos aqui lutando pela preservação da nossa salvação. E agora, Deus vai provar que Jesus foi enviado porque era do interesse de Deus que houvesse um relacionamento direto entre Deus e o homem. Porque Deus era muito poderoso, um poder que não podia ser contido. Então, ficava até difícil, né? Tinha que ter um intermediário, que mesmo assim, aquele intermediário Moisés sofria para conseguir isso. E agora, Jesus Cristo nos é enviado para que nós pudéssemos ter livre acesso. Olha que privilégio que nós temos. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8. Leia para mim. Tenham... Jesus veio trazer uma nova aliança, uma aliança eterna. É isso que nós vamos lembrar hoje, ao nos achegarmos à mesa do Senhor. Mas uma aliança que teria um alto preço. Mais uma coisa para você colocar no seu coração, como fortalecer a sua fé na luta contra o pecado e na luta para manter a santidade. Foi um preço muito alto para eu tratar de qualquer jeito aquilo que Jesus Cristo fez. Ele enviou o seu único filho porque antigamente todo ano tinha que ir lá, sacrifício. Era necessário um sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter vida eterna. E Jesus Cristo nos foi enviado. Nasce uma aliança superior. E é o que vamos ler agora do verso 22 ao 24. Por favor. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte de Sião, arrolada nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala pelo melhor sangue de Abel. Como é difícil colocar atualmente na mente das pessoas que existe algo maior do que esta vida. Eu vejo homens que um dia já serviram tanto a Deus, tiveram o coração tão disposto e hoje são totalmente contrários. E você vê que a falta de bênção na vida daquela pessoa é proporcional à troca que aquele homem está fazendo. Eu tenho acompanhado. Eu vejo reflexo na vida daquela pessoa, exatamente o abandono, né? Era uma pessoa tão dedicada e era tão abençoada e hoje é totalmente revertida a vida dele, pela forma como ele conduz a vida dele com Deus. Então entenda. Aquele texto de John Piper, Deus, ele fica feliz quando nós estamos satisfeitos nele, não nas coisas desse mundo. Pergunta para o seu irmão, você está satisfeito com Deus? Eu vou dizer para você um segredo do seu pastor. Sabe como eu venci a depressão após a morte do meu pai? E o abandono e as traições que aconteceram após a morte do pastor Francisco? Sabe como eu venci a depressão? A vontade de querer tirar da cabo da vida? Quando eu olhei para a palavra de Deus e entendi que a minha esperança não estava nessa vida, mas naquilo que está por vir. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ter que lutar. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso me deu ânimo. Lembrar que a igreja não é sobre um menino mimado achando que ficou tristinho porque perdeu o pai, não. É sobre vidas, é sobre pessoas. Meu pai já completou a carreira, está melhor do que eu e você. Compete a nós completarmos a nossa carreira, amém? Essa carta aos Hebreus estava indo de encontro direto aos cristãos que estavam voltando para o judaísmo. Eles estavam recuando. Então o escritor da carta faz um alerta baseado em fatos, não em achismo. Olha o que ele fala no verso 25. Tenham cuidado para que não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se o que os recusaram a ouvir, quem devidamente advertia, ele está falando do povo judeu, na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Então ele está falando o seguinte, muitas pessoas acham que a graça, o amor, a bondade de Deus é um poço de oportunidades para você poder viver a sua vida, a sua maneira. O que ele está falando aqui, aquele povo lá não escapou.
Imagina agora, uma vez que foi feito um sacrifício tão extraordinário. Então esse tipo de texto, que às vezes o pessoal esconde, né? A Bíblia é um todo, eu não posso esconder a palavra de Deus de você. Nos alerta que agora a graça, pelo contrário, foi feito um sacrifício muito mais alto, foi um preço de sangue. Então agora a cobrança sobre a igreja do Senhor é muito mais séria. Aí você escuta na internet, fariseu, você está querendo ser muito, muito sério na palavra de Deus, tem que ser um pouco mais flexível. O texto está dizendo que agora é para eu ter mais cuidado do que no Antigo Testamento. E as pessoas acham de ir para a internet dizer que estamos na graça, agora as coisas estão mais tranquilas. Fala para o seu irmão, não está não. Sou eu que estou dizendo? O versículo, não recusem aquilo que essa palavra fala, pois os que recusaram o deserto dançaram, muito menos nós escaparemos, é o que ele fala, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Antigamente nós não tínhamos conhecimento de tudo, aí Jesus vem, deixa claro como o reino de Deus funciona, amém? Ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele vai esclarecer tudo sobre o reino de Deus, ele vai falar, o Sermão do Monte, maravilhoso, leia, né? Se você nunca leu, né? É muito importante, Mateus capítulo 5, então é sobre isso, Jesus vem e esclarece as coisas. Agora nós não podemos mais dizer que estamos pecando por ignorância, porque agora nós sabemos qual é a verdade. O mistério que esteve oculto foi revelado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma aliança superior, fala ao seu irmão, uma aliança superior. Então, temos que ter cuidado. Estamos na graça? Amém. Cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Esse ar está uma festa, hein? O que foi? Está ruim ali? Está muito frio? Perdão então. Ligou esse? Pastor agradece, graças a Deus. Aqui a gente é muito democrático, né? Pastor não manda no ar não, é a igreja que manda. Versículo 26 diz o seguinte, naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, esse é o dia da volta do nosso Deus. Mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. O julgamento futuro na vinda do nosso Deus, a segunda volta, essa terra vai estremecer. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 27 diz o seguinte, ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Fala para o seu irmão, o mundo vai passar. Aquela pessoa que te aborrece vai passar. Seu chefe vai passar. Esse boleto vai passar. Esse carro que te estressa vai passar, o BRT, o trem da Supervia. Quem pega a Vida Brasil todo dia? Vai passar. Já pensou? Eu tenho, a IA cria umas imagens que eu gosto muito. Eu não fico usando no culto não, porque é muito perigoso a gente ficar criando imagem para as coisas que a gente não sabe como é. Muito perigoso, que cria uma idolatria. Mas uma vez eu vi uma IA que criou uma estrada assim de ouro e a água escorria assim. Eu falei, rapaz, se o homem criou isso, Deus deve ter criado algo 1 milhão de vezes superior a isso. Então vai ser bom demais a volta do nosso Deus. E isso tem que trazer alegria ao nosso coração, resplendor, né? O coração alegre, aformoseia o rosto. Então você tem que estar feliz. Fala para o seu irmão, você tem que ficar feliz. Porque no final vai ficar tudo bem. Fala para ele, no final vai dar tudo certo. O final da história já foi escrito. Jesus já venceu. É isso que tira você da cama, quando está sentindo dor no seu corpo, com o seu coração, que é enganoso. O nosso coração prega peças, desanima você de manhã às vezes, é aquele hormônio que está meio baixo naquele dia, né? E você levanta meio triste para baixo, aquela sedução falsa de alegria que o mundo cria, de que se você tiver aquela coisa você vai ser feliz. Não. Eu já acordo feliz, porque Cristo me salvou. Versículo 29, aí ele vai deixar bem claro quem é o nosso Deus, para que nós não venhamos pecar por ignorância, quando formos servir a esse Deus e não profanar o culto dele, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso é algo que traz medo até para mim, que sou pastor, que todos os dias estou aqui na casa de Deus servindo a ele, seja trabalhando ou prestando culto. Sabe por quê? Que existe uma linha muito perigosa no coração de um pastor, de achar que por uma coisa ser lícita e ser correta, que ela tenha que ser feita. Não. Muitas das vezes você terá que parar e ouvir se o certo
é ou não vontade de Deus? Pode ser muito bom eu ter que fazer uma mudança, eu quero fazer algo ali, mas será que o seu pastor pela manhã perguntou: Senhor, será que é da tua vontade que eu faça esse serviço? Será que é da tua vontade? E assim nós temos que conduzir a nossa vida, colocando das coisas mais simples, porque a Bíblia, nosso Deus é um Deus de detalhes. Fala para o seu irmão, detalhes. Então eu convido você hoje, a essa manhã, à luz da palavra, quando formos a chegar à mesa do Senhor, naquele mesmo sistema de sempre que nós temos feito, nós vamos até aqui à frente nos servir, pois nós somos servos, amém? Lembrar isso, nós temos um servo sofredor na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Existe um evangelho muito frouxo, que arrebata multidões, e isso já me preocupou no passado, mas hoje não me preocupa mais, porque a palavra de Deus falou que esse evangelho frouxo ia surgir. Olha que interessante. Cadê? Olha o que Mateus fala, capítulo 7, verso 13 e 14. Entrem, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Isso me traz uma paz no coração, que multidão nunca foi validação da presença de Deus, amém? Na palavra de Deus nós temos uma reunião de 12 homens, foi registrado um capítulo inteiro, numa reunião de 12 homens. O Espírito Santo de Deus desceu fogo naquela reunião. Versículo 14. Agora somos nós. Fala para o seu irmão, dá trabalho. Fala para ele, dá trabalho. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Eu quero estar entre esses poucos. Você também quer? Avalie sua vida à luz das Escrituras. Avalie o seu culto a Deus. Você está tendo temor a Deus? Reverência? A Bíblia fala: examine-se o homem. Não é o pastor que te avalia, não é o irmão do seu lado, é você e o Espírito Santo de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia.